Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos ver a demonstração do princípio da inclusão e exclusão para três conjuntos. Já mostrei para vocês como fazemos para dois conjuntos e dessa vez eu vou mostrar como fazemos para três conjuntos, tá certo? Por conta do tempo, para não ficar tão extenso, eu vou mostrar aqui uma única forma, eu vou mostrar uma forma que ela é mais algébrica, tá certo? Ela é mais de manipulação, não é tão visual. Mais da forma visual, como eu fiz no vídeo passado, seria semelhante à primeira forma de mostrar o princípio, que seria justamente utilizando diagrama de Venn, tá? Mas aqui eu vou utilizar uma forma mais de manipulação, mais algébrica mesmo. Mas você pode ficar aí como desafio tentar apenas com os diagramas, tá? Com o diagrama de Venn. Então vamos lá. O que é que acontece? O meu objetivo é calcular o número de elementos da união de três conjuntos, ou seja, a cardinalidade da união de três conjuntos. Cardinalidade se refere ao número de elementos de um conjunto, tá? Então eu quero calcular o número de elementos de A, união com B, união com C. Só que, galera, nós vimos na aula passada, se você não viu, eu recomendo que você veja, que o número de elementos de A, união com B, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A, interseção com B, certo? E aí ficou torto, né? Vou dar uma ajeitada. Mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A, interseção com B. Show? Bacana. Então, repara, o que é que eu posso fazer aqui? Posso dizer que isso é o número de elementos de A, união com B, isso aqui, união com C. Propriedade associativa, né? Porque a gente sabe que, olha só, vou colocar aqui a propriedade 1 que vai nos auxiliar. A união com B, união com C, pode ser feito tanto o A união com B primeiro para depois unir com C, como você pode fazer o A união com B, união com C. Ou seja, fazer o B união com C primeiro, tá? Então, o que eu vou fazer é justamente isso. A união com B, união com C, pode ser feito unindo primeiro A com B, ou seja, fazendo A união com B e depois unindo com C. É a propriedade associativa, tá certo? Beleza. Então, o que é que acontece? Aqui, você pode interpretar isso como sendo um conjunto C, isso aqui um conjunto D, por exemplo. Então, você tem o número de elementos de C união com D. Então, você aplica justamente essa fórmula. É porque eu coloquei A e B, né? Mas, olhando para aqui, isso aqui seria o A e isso aqui seria o B, tá certo? Isso seria o A e isso seria o B, tá? Então, é só você aplicar a fórmula. Isso é igual ao número de elementos. Isso é igual ao número de elementos desse, que seria o conjunto A aqui, e esse C seria o conjunto B aqui, tá? Então, isso é igual ao número de elementos de A união com B, que é o primeiro conjunto, número de elementos de A união com B, mais o número de elementos do segundo conjunto, que é o C, menos o número de elementos da interseção, né? Ou seja, de A união com B, interseção com outro conjunto, que é o C. Tá certo? E aí, olha só, a gente sabe que o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Show? Menos. Galera, repara, existe outra propriedade que vai nos auxiliar aqui. Que propriedade é essa? Se eu tenho A, nesse caso interseção, né? A interseção com B união com C, posso aplicar a propriedade da distributiva da interseção em relação à união. Isso é igual, seria muito semelhante àquela propriedade, né? Que alguns conhecem como chuveirinho, que é a distributiva da multiplicação em relação à adição. Por exemplo, 2 vezes 1 mais 3. Óbvio que você pode fazer 1 mais 3, 4 e vezes 2, 8, né? Mas você pode fazer assim também, ó. Isso é 2 vezes 1 mais 2 vezes 3, que seria 2 mais 6, 8. Então, é muito semelhante a essa propriedade aqui dos conjuntos. A interseção com B união com C é igual a distribuir a interseção com B, desculpa, a interseção com B, agora união, a interseção com C, a interseção com C, tá certo? A interseção com B, união, a interseção com C. Então, repara, isso aqui, ó, posso organizar, né, trazer esse C para a esquerda, isso é C interseção com A união com B. Deu para visualizar? Então, menos o número de elementos de C, menos o número de elementos de C interseção com A união com B. Que é igual ao número de elementos de A. Eu repeti, eu podia ter desenvolvido direto, mas eu vou fazer assim para facilitar.
Esse é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos... Galera, repara, eu posso aplicar justamente essa propriedade, né? Menos o número de elementos de C interseção com A, C interseção com A, união com C interseção com B. Deu para ver o que eu fiz? C interseção com A, união com C interseção com B. Foi justamente isso que eu fiz. E aí, para facilitar, né, utilizando a propriedade comutativa, A união com B é igual a B união com A. E A interseção com B é igual a B interseção com A. A ordem aqui é indiferente. Então, eu posso dizer que isso é A interseção com C, só para ficar mais visualmente agradável. Isso é A interseção com C, união com B interseção com C, né? Em ordem alfabética. B interseção com C, só para ficar visualmente mais elegante, né? Digamos assim. Então, isso é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos isso aqui. Galera, de novo, eu tenho a união. Isso aqui é um conjunto. Isso aqui é outro conjunto. A união de dois conjuntos. Então, posso aplicar o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Certo? E aí, isso é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. E aqui faltou isso aqui, né? Aqui em cima faltou tirar o número de elementos de A em interseção com B. Que era para vir aqui, né? Antes desse, mas tá bom. Deixa assim que agora eu trago ele para frente. Esse é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Agora sim, eu vou trazer esse, né? Menos o número de elementos de A em interseção com B, que é o que já tínhamos anteriormente, né? Aqui. Menos, vou colocar dentro do colchete, o quê? Aqui eu tenho o número de elementos da união de dois conjuntos. Então, isso é o número de elementos do primeiro conjunto, que é A interseção com C, mais o número de elementos do segundo conjunto, que é B interseção com C, menos o número de elementos de A interseção com C, interseção com outro conjunto, que é B interseção com C. Certo? Só que, galera, a propriedade aqui, eu posso tirar esses parênteses, né? Tanto faz. Então, esses parênteses aqui, como eu estou trabalhando somente com a interseção, é indiferente. Então, eu posso tirar esses parênteses. E aí, o que é que acontece? Eu posso dizer que isso é a mesma coisa que A, interseção com B, interseção com C, interseção com C, né? Eu posso permutar aqui esse C com esse B, que não vai alterar o nosso resultado. Só para vocês visualizarem que C interseção com C é C. Então, isso é A interseção com B, interseção com C. Então, menos o número de elementos de A, interseção com B, interseção com C. E aí, galera, é só distribuir esse sinal negativo para esse e para esse. Tá? Como é que fazemos isso? Muito simples. Isso é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B menos o número de elementos de A interseção com C menos o número de elementos de B interseção com C mais o número de elementos de A interseção com B interseção com C, né? Porque menos por mais menos, menos por mais menos e menos por menos mais. E aqui, galera, finalizamos. Só vou reorganizar. De fato. Deixa eu ver que eu acho que eu esqueci algum detalhe. Calma. Esqueci algum detalhe. Número de elementos de C. Certo. Ah, galera, desculpe, eu esqueci de somar o número de elementos de C, ó. Perceba que aqui em cima eu coloquei, mas a partir da segunda linha eu não coloquei, tá? Então, mais o número de elementos de C, aqui, mais o número de elementos de C, que faltou adicionar lá em cima, né? Mais o número de elementos de C, que foi isso aqui, ó, que eu não adicionei nas outras linhas. Me perdoem. Mais, aqui o número de elementos de C, né? Mais o número de elementos de C, faltou adicionar. Agora sim, é só reorganizar. Isso é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C, menos o número de elementos de A interseção com B, menos o número de elementos de A interseção com C, menos o número de elementos de B interseção com C, mais o número de elementos de A interseção com B, interseção com C. Tá certo? Então, é justamente isso. Eu vou colocar no próximo slide para ficar mais organizado. Deixa eu só ver se está tudo correto. Isso, número de elementos de A, união com B.
Aqui adiciona o número de elementos de C. Certo, certo, certo. Certo, certo. Pronto. Show. Então, para finalizar, deixar organizado, concluímos que o número de elementos de A, união com B, união com C, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, menos o número de elementos de A interseção com B, menos o número de elementos de A interseção com C. Deixa eu diminuir porque senão não vai caber, né? Menos o número de elementos de A interseção com B, menos o número de elementos de A interseção com C, menos o número de elementos de B interseção com C, mais o número de elementos de A interseção com B, interseção com C. Então, o que é que a gente faz? Somamos primeiro. Número de elementos dos conjuntos. Então, número de elementos de A sozinho, né? Individualmente. Número de elementos de A mais número de elementos de B mais número de elementos de C. Depois, subtraímos as interseções 2 a 2. Então, menos interseção de A com B, número de elementos, né? Menos número de elementos da interseção de A com C e menos número de elementos de B com C. E depois, somamos o quê? A interseção dos três. Então, repara que eu posso generalizar. Isso. Eu vou dizer aqui, generalização, né? Primeiro eu vou colocar aqui, ó, assim, para dar destaque, né? Para vocês visualizarem bem. Colocar assim. Opa. Vou tracejado aqui. Ah, fica assim mesmo, vai bugou aqui. Colocar assim. Pronto. Aqui eu vou colocar uma generalização, tá? Generalização. Precisa se apegar a essa fórmula porque é justamente você analisar isso. O sinal vai variar mais, menos, mais número de elementos dos conjuntos individualmente, menos interseção 2 a 2, mais interseção, no caso 3 a 3, né? Porque só tem 3. Aí depois você iria subtrair as interseções 4 a 4 e aí vai, tá? E aí vai. O que é que acontece? Na generalização a gente vai ter o seguinte. Generalização, colocar assim. Show. Imagine que eu tenho aqui um S1, tenho os conjuntos A1, né? Tem os conjuntos A1, A2, A3, até o AN. E aí eu quero saber o número de elementos de A1, interseção com A2, interseção com T, interseção com AN. União, né? No caso, desculpa. Interseção não. União. Tá certo? Isso é igual a. Então, eu vou aqui estabelecer uma generalização com base no que eu já tinha falado para vocês anteriormente. Eu vou dizer aqui que eu tenho um S1. Esse S1 é o somatório, onde o limite inferior é o I igual a 1, limite superior é N, justamente de AI. Tá certo? Então, aqui será o A1 mais o A2 mais o A3, no caso do número de elementos. Colocar M, né, para não confundir. M do número de elementos de AI. Então, número de elementos do A1 mais número de elementos do A2. Deixa eu colocar aqui até M, né, no caso. Mudei o índice, então vou mudar aqui também. Pronto. Certo? Então, é esse somatório do número de elementos do A1 mais número de elementos do A2 mais número de elementos do A3. E aí vai, até o número de elementos do AM. O S2... ele vai ser o somatório do, aqui o meu limite inferior. Vou colocar assim, ó. Número de elementos de AI, interseção com AJ. Tá certo? Nesse caso, eu coloco assim, ó, porque eu coloco um I maior ou igual a 1. Esse I é menor que o J e o J é menor ou igual que o N. Então, justamente, eu vou ter A1, A2, A1, A3, tá certo? Eu vou fazendo dessa forma, até porque não faz sentido colocar A1 interseção com A1, né? Por isso que esse I é menor que o J, não faz sentido. A1 interseção com A1 é o próprio A1, tá? Isso aqui, no caso, não até o M, né? No caso, até M aqui, colocar dessa forma.
Tá certo? Coloquei tudo embaixo porque já vai mostrar pra gente que eu vou fazer dessa forma a interseção dos conjuntos 2 a 2. Então, o A1 com A2, número de elementos da interseção do A1 com A2, depois do A1 com A3, do A1 com A4, e aí vai, tá certo? Depois do A2 com A3, eu vou contar também o A5 com A6, A5 com A7, enfim. Dessa forma, vai indo. E o S3, eu vou colocar aqui, se você já pegou a visão, né? Você vai ver que vai ser o somatório, aqui, 1 menor, colocar, depois eu falo, né? Para não confundir. E J, K, M, do número de elementos de AI, interseção com a J, interseção com a K, tá certo? Então é justamente isso. Agora eu vou ter o somatório do número de elementos da interseção dos conjuntos 3 a 3. E aí eu vou seguindo. Depois, o S4 vai ser o número de elementos da interseção dos conjuntos, o quê? 4 a 4, tá certo? Dessa forma eu vou fazendo, eu monto assim esse somatório. Deixa eu só conferir se tá tudo certo. Aqui o I variando de I a M, certo? Aqui coloquei, no caso, né, até o conjunto AM, então M conjuntos. Aqui IJ, certo? Até o M, perfeito. Aqui IJK até o M, perfeito, perfeito. Então, como que eu vou calcular isso aqui, ó? Repara, o número de elementos da união de M conjuntos, ou seja, A1, união com A2, união com A3, até união com a M, vai ser igual ao S1 menos o S2 mais o S3 menos o S4 mais menos 1 elevado a M menos 1 vezes o SM. Tá certo? Guga, como assim? S1 é o quê? É justamente o somatório do número de elementos dos conjuntos individualmente. Ou seja, aqui vai ser... Olha para o princípio da inclusão e exclusão para 3 conjuntos que você vai visualizar bem. Aqui eu estou somando o S1. Ó. O S1 é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C. Eu estou subtraindo, ó, isso aqui seria o S2, né? Porque seria menos o número de elementos de A união interseção com B, mais esse, né? E quando eu coloco menos, distribui. Mas isso aqui seria o S2. Então, eu estou subtraindo o que? As interseções 2 a 2, que é justamente isso aqui que eu estou fazendo. Depois, eu estou somando a interseção 3 a 3. Nesse caso, como eu estou trabalhando com 3 conjuntos, finaliza aqui. Mas aí vai. Aí eu vou subtrair as interseções 4 a 4. Depois, somar o número de elementos da interseção 5 a 5. Show? Até, ó, menos 1 elevado a M menos 1. Porque, repara, sempre que o índice for ímpar, o sinal que acompanha, que vai na frente do S, é positivo. Se o índice for par, esse sinal é negativo. Então, por exemplo, para um M igual a 4, M menos 1 é 3. Menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1. Agora, se o M for 5, eu vou ter M menos 1, 5 menos 1, 4. Então, menos 1 elevado a 4, isso vai dar 1 positivo, né? Justamente para determinar o sinal, se é positivo ou negativo, até porque multiplicar por 1 não altera. Então, repara, se o M, número de elementos, nesse caso aqui o índice, né? Olhando para os índices, for par, vai ser negativo o sinal que acompanha. Se for ímpar, como nesses casos aqui, ó, do 3, do 1, vai ser positivo. Então, eu coloco assim, menos 1 elevado a M menos 1 vezes o SM, justamente para determinar isso. Tá, galera? Espero que tenha dado para compreender. Essa fórmula de somatório não precisa se apegar muito a ela, não. É só entender isso, que você vai somar o número de elementos dos conjuntos individualmente, depois tirar as interseções 2 a 2, depois somar o número de elementos das interseções 3 a 3, e aí você vai fazendo, tá? Mas é assim que a gente generaliza para, nesse caso, M conjuntos, certo? É assim que eu generalizei para exatamente M conjuntos. Vou colocar assim para vocês visualizarem bem. Fechar aqui, né? Pronto. Então, esse aqui é o princípio da inclusão e exclusão, né, de forma generalizada para M conjuntos. Espero que tenha dado para compreender. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar dar esse suporte. Qualquer crítica construtiva, pode deixar aí também. E elogios também, né? Sempre bom. Tamo junto e valeu!